Se ele jogar fora das 4 linhas da Constituição, ele tem que ser enquadrado nas 4 linhas da Constituição. E as 4 linhas da Constituição enquadram o presidente que joga fora dela com impeachment. Eu acho que isso é um tema que nós deveríamos enfrentar do ponto de vista legislativo. A lei do impeachment precisa ser atualizada, ela é uma lei da década de 50, e uma das atualizações é estabelecer um prazo para que o presidente se manifeste sobre o pedido de impeachment, acatando ou negando. Eu acho que tem 2 situações diferentes. Uma coisa é quando eu assumo a presidência da sessão. Eu nem cogito, na assunção da presidência da sessão, pedir um processo de impeachment e ler. Isso não cabe em quem senta provisoriamente na presidência da sessão. Se o presidente Arthur Lira viajar para o exterior ou assumir a presidência da República, aí eu sou presidente da Câmara em exercício. E eu vou ser provocado a me manifestar sobre esse tema. Então, eu pedi os processos de impeachment para formar 2 convicções. A primeira, a convicção do deputado Marcelo Ramos, que pode, em algum momento, ser forçado a votar essa matéria. Então, existe crime de responsabilidade ou não existe? Eu vou criando convicção de que as palavras do presidente ameaçando a não realização de eleição e ameaçando não dar posse ao próximo presidente eleito configuram crime de responsabilidade na medida em que o tipo penal da lei do impeachment é ameaçar a ordem democrática. A simples ameaça já é crime de responsabilidade. E dizer que não vai ter eleição, ameaçar não permitir a realização de eleições, significa ameaçar fechar o Congresso Nacional no dia 31 de janeiro de 2023, quando acabam os nossos mandatos, porque se não tiver eleição, não tem o próximo Congresso Nacional. E segundo, dizer que não vai dar posse ao presidente da República eleito se não for ele mesmo, é algo que contraria a ordem democrática na medida em que confronta o desejo da maioria do povo brasileiro, que pode não ser pela manutenção do mandato dele. A outra coisa é, no exercício da presidência, cabe no exercício provisório da presidência, jurídica e politicamente, a leitura de um impeachment. Eu estou ouvindo juristas, ouvindo políticos, para tomar uma decisão, se essa situação acontecer, de uma forma responsável com o país. Eu posso ter dado uma guinada para uma atitude mais de confronto com o governo, mas eu sou um deputado moderado, responsável com as instituições, responsável com o país, e a minha antipatia ou simpatia por esse ou por aquele presidente não contamina a minha responsabilidade com o nosso país. Impeachment é processo de natureza jurídica e política, tanto que é o único crime no nosso ordenamento legal que não é julgado pelo judiciário, é julgado pelo legislativo. Se fosse só jurídico, estava no judiciário. Quando o constituinte originário deu competência para o legislativo julgar, ele deu um conteúdo político nesse julgamento. Portanto, ainda que eu vá formando a convicção, e eu estou formando essa convicção, de que o presidente comete crime de responsabilidade ao ameaçar a ordem democrática, existem componentes políticos. Nível de mobilização da sociedade, nível de apoio dentro da casa, nível de apoio dos setores produtivos nacionais. Então, esse é um elemento que é conjuntural. Eu diria que a água ainda não está fervendo, mas a temperatura está esquentando do lado de fora na rua. E sempre tem um delay da temperatura da rua para a temperatura do parlamento. Quando a rua está morna, o parlamento está frio. Quando a rua esquenta, o parlamento fica morno. Quando a rua ferve, o parlamento esquenta e demora um tempo para ferver também. Então, eu acho que é crescente o movimento de insatisfação nas ruas contra o presidente, mas ainda não tem esse clima dentro da Câmara dos Deputados. Você não pode ignorar a força de um presidente que com 555 mil mortos na pandemia, por conta parte dessas mortes por conta do negacionismo dele. 15 milhões de desempregados, que nós já estamos com 14,8. 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. 800 mil empresas fechadas por conta da pandemia. Esse cara tem 20% de bom e ótimo. Não dá para ignorar isso.
Não dá para ignorar essa parcela da sociedade. E por isso eu sou intransigente com a democracia. Porque com a democracia nós temos tudo. Sem a democracia nós não temos nada. Eu acho que as Forças Armadas, a despeito de um ou outro arrobo, elas têm maturidade institucional desde a Constituição de 88 de saber qual é o seu papel. Forças Armadas não juram obediência ao presidente da República, juram obediência à Constituição Federal. E a Constituição Federal não dá margem para nenhuma saída fora da ordem democrática. O Brasil é um país estratégico no nosso continente, é um país estratégico do ponto de vista geopolítico, e o mundo de hoje não é o mundo de 64. O mundo de hoje não permite essa aventura. O Brasil sofreria imediatamente bloqueios comerciais e econômicos da União Europeia, o agronegócio ia reagir imediatamente contra. Hoje você tem uma carta que é muito simbólica. Nós não estamos falando de gente à esquerda, nós não estamos falando de gente da política, nós estamos falando de Olavo Setúbal, nós estamos falando de Guilherme Leal, nós estamos falando... Você está falando do manifesto. Exatamente. É a grande economia do país dizendo, não, peraí, vamos estabelecer aqui um limite, e esse limite é a democracia. Então, isso seria uma aventura. Eu não tenho dúvida de que ele tem vontade de tentar, mas se ele tentar, vai fracassar. E os militares sabem disso, que se ele tentar, vai fracassar. E sabem que, se embarcarem numa tentativa fracassada, a pena para isso é clara, é cadeia.